sejam muito bem-vindos de volta a uma nova e fresquíssima temporada das Inov Talks, onde vamos poder contar mais uma vez com um leque fantástico de convidados para continuarmos a partilhar, de hoteleiros para hoteleiros, o dia-a-dia da hotelaria e os seus bastidores, o que se faz no presente e o que queremos construir para o futuro, neste que continua a ser um dos principais setores económicos do nosso país, o turismo. O meu nome é Patrícia Correia e é com muito gosto que nesta temporada das Inov Talks ocupo a cadeira de anfitriã, sendo o episódio de hoje gravado no lindíssimo Palácio de Santa Catarina Verride e patrocinado pelos nossos parceiros Master Natura e Mito Urbano, de quem falaremos mais adiante. E ao meu lado, como primeiro convidado deste novo capítulo, tenho um excelente comunicador e uma referência na gestão hoteleira nacional, Gonçalo Rebelo de Almeida, CEO do Grupo Vila Galé, onde já conta com um percurso de mais de 25 anos e que por isso mesmo nos pode falar em plena propriedade do tema de hoje, a evolução de um grande grupo hoteleiro. Gonçalo, antes de mais, muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito este nosso convite. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje e poder partilhar um bocadinho da nossa história, da minha, da Vila Galé e do turismo nacional, do qual fazemos parte já há 35 anos, desde a abertura do primeiro hotel. Muito bem. É uma das grandes cadeias nacionais portuguesas, não é? Fala-nos um bocadinho como é que surgiu todo este sonho e do ponto A até ao dia de hoje, 35 anos depois. Sim, o sonho surgiu pela mão do meu pai, que tinha um escritório de advocacia que estava muito dedicado a acompanhar já clientes na área hoteleira, na área da construção civil, na área do desenvolvimento de empreendimentos, e que foi ganhando algum conhecimento e alguma experiência nesta área. E ali no final dos anos 80, mais precisamente ali em 86, surge a oportunidade de comprar um lote de terreno na Praia da Galé, junto à Albufeira, para o desenvolvimento de um novo projeto hoteleiro. Na altura desafiou 2 clientes e amigos dele a entrarem em sociedade no desenvolvimento disto. O nome do hotel foi mais ou menos óbvio, aquilo era na Praia da Galé, o nome Vila era uma coisa que era relativamente atrativa na altura, até pelo mercado britânico, era comum, que era o principal mercado, e ainda hoje é, para o Algarve, e desenvolveu-se um primeiro hotel-apartamento Vila Galé. A sociedade foi constituída em maio de 86, Vila Galé S.A., e o primeiro hotel começou a ser construído nessa data e veio a abrir em abril de 1988, e portanto fazemos 35 anos desde a abertura do primeiro hotel. Quando tudo isto surge, não surgiu com nenhum mega plano estratégico, nem nenhum plano de crescimento, surgiu para fazer um único hotel e trabalhar para que esse hotel tivesse sucesso. Foi o que veio a acontecer. Na sequência disso, depois surgiu a oportunidade de comprar um segundo hotel na Praia da Galé, que hoje é o Vila Galé Praia, que é uma unidade mais, um boutique hotel essencialmente dirigido a casais e um hotel mais romântico. O primeiro continua a ser um hotel muito familiar. E depois, a partir daí, entramos numa sequência de expansão. Os processos foram sendo... os projetos foram correndo bem. E, basicamente, o segredo tem sido o reinvestimento constante dos resultados dos hotéis. Ou seja, a sociedade tem crescido, não é nenhum segredo ou nenhuma forma fantástica. Basicamente, ao longo destes anos, é uma sociedade que não se tem preocupado em distribuir dividendos e em fazer sair o dinheiro da sociedade. Os resultados têm ficado todos sempre na empresa e têm sido usados para fazer novos investimentos. Esse crescimento que numa primeira fase, até 95, 96, ficou pelo Algarve, onde ainda desenvolvemos mais 3 projetos, a seguir estes 2. Comprámos um hotel já existente, fizemos mais um de raiz em Armação de Pera e comprámos um edifício inacabado em Vila Moura para a construção de um novo hotel. E depois é em 96 que surge a oportunidade de dar um salto para uma nova região, que foi a região de Cascais, onde comprámos um hotel já existente. Depois, a seguir, na sequência disso, surge a oportunidade de comprar também um hotel que estava já muito degradado e quase em fase terminal também no Estoril. E, portanto, tivemos aqui uma fase de desenvolvimento aqui Depois viemos a comprar um hotel em Vila Moura. Portanto, o final da década de 90, as pessoas hoje já não se lembram, mas foi um período em que o turismo atravessou ali alguma crise. E houve alguns projetos turísticos que nos permitiram comprar alguns hotéis existentes que estavam com algumas dificuldades.
E, no fundo, este projeto de expansão surge, temos hotéis feitos de raiz e, portanto, em que compramos os terrenos e desenvolvemos os projetos. Depois temos aquisições de hotéis existentes e depois ainda temos um outro modelo que foi aquisições de edifícios inacabados que depois concluímos e transformamos em hotel. Depois temos um terceiro momento, que é quando vamos para o Porto e, portanto, abrimos uma nova região do país, que isto passa-se em 1999. E depois, no final da década de 90, onde já tínhamos uma posição, quer no Algarve, quer na Costa de Lisboa, no Porto, surgem dois projetos completamente diferentes em cima, ou três projetos que eu diria que também são emblemáticos. Por um lado, um primeiro trabalho de reabilitação de património histórico, que depois já conto mais à frente, mas que vem a ser um bocadinho a nossa linha de desenvolvimento atual, que foi a recuperação do antigo arraial de pesca do atum, em Tavira. Um arraial histórico, onde viveu uma comunidade grande de pescadores, que se dedicava à pesca do atum, e que aquilo era uma vila muito engraçada dentro do Parque Natural da Ria Formosa, com capela, com escola, tudo lá dentro, e que estava num estado de degradação muito avançado, e houve a oportunidade de converter aquilo em hotel. Portanto, eu diria que ainda hoje é um projeto emblemático. Já lá estive, é lindo. É lindo. Depois surgem dois projetos também completamente diferentes, ou seja, a expansão no Alentejo, e, portanto, o desenvolvimento do clube de campo. Hoje é fácil ver muitos projetos e é uma coisa que olhamos com algum agrado. Portugal teve um desenvolvimento grande em termos de projetos e turismo no espaço rural, onde apareceram muitas coisas engraçadas no interior do país. Mas quando nós pegámos nisto, estamos a falar dos anos 2000 e, portanto, a oferta de turismo rural era muito escassa e havia meia dúzia de casas na altura que se dedicavam a turismo no espaço rural. E nós avançámos com um projeto que são 80 quartos e, portanto, já com uma dimensão de hotel, com todas as facilidades de hotel, com uma estrutura de hotel no meio do Alentejo. Isto associado ao projeto, também ao arranque do nosso projeto na área dos vinhos Santa Vitória, e a plantação das vinhas e dos olivais, e que permitiu também, nessa altura, abrir uma área de negócio. E o outro grande desafio foi a expansão para o Brasil. E, portanto, também se passa neste final da década de 90, nos anos 2000, em que começamos a pesquisar oportunidades e surgiu a oportunidade em Fortaleza, onde viemos depois a abrir o hotel em 2001. E, portanto, aqui este final da década de 90, não só há aqui uma diversificação do ponto de vista do tipo de produtos, ou seja, de recuperação de património histórico, a ida para o campo, o desenvolvimento da área dos vinhos e a expansão para o Brasil, foi talvez ali 2, 3 anos que mudam um bocadinho o figurino do tipo de hotel que vinhamos a desenvolver até à data, que eram hotéis essencialmente de lazer, em linhas de costa, com uma dimensão média de 200 quartos e, portanto, quase todos eles se enquadravam mais ou menos neste perfil. A partir daí, temos vindo a expandir o grupo simultaneamente, focados em Portugal e no Brasil. O nosso objetivo foi tentar percorrer o território todo nacional, do ponto de vista de Portugal, e a partir de determinada altura, e surgiu um bocadinho também com este projeto do Albacora, que consideramos marcante por causa disso, que foi o gosto pela reabilitação de património histórico e de edifícios com alguma história por trás. Hoje é muito normal ouvir-se falar de marketing conteúdos, do storytelling, toda a história, vamos ver. E isto é aquilo que... Mas na altura não era. Na altura não era. Era novidade. E a grande diferença é que todos os hotéis, a partir de determinada altura, terão uma história para contar. Mesmo os que construímos hoje de raiz, terão uma história. Mas é uma história que começa hoje. Não é? Quando nós pegamos no edifício que já teve um passado, que já foi um arraial de pesca do atum, que foi um convento, que foi um hospital, como são várias situações que nós temos, ou que foi uma residência de alguém, há uma história ligada àquele edifício. E quem entra no primeiro dia nesse hotel já tem uma história da experiência daquele edifício. E isso enriquece muito a experiência dos hóspedes. Por outro lado, achamos que um dos grandes fatores diferenciadores de Portugal enquanto destino turístico tem muito a ver com a sua história e com a sua cultura. Claro. E, portanto, é um fator que continuamos a acreditar que vale a pena valorizar do ponto de vista do desenvolvimento do destino turístico, porque, na verdade, é aquilo que é verdadeiramente único, não é? E, portanto, quando nós pegamos para falar nos monumentos, seja numa Torre de Belém ou no Mosteiro dos Jerónimos, são coisas que não são copiáveis. Quer dizer, quem quiser ver este património, esta história, saber um bocadinho o que é que foi a história de Portugal, a história dos descobrimentos,
tem que vir a Portugal. E, portanto, não há os outros destinos podem oferecer outras coisas. Eu sou daqueles que têm uma visão que há muitos destinos bons no mundo e, portanto, não tenho a pretensão de dizer que somos o melhor. Temos muito para oferecer, mas há muitos destinos. Claro, óbvio. A capacidade que Portugal tem, o que é engraçado, é concorrer num espaço territorial tão pequeno com vários destinos diferentes em diferentes segmentos. Ou seja, nós conseguimos concorrer com destinos de praia pela costa e pela paisagem natural. Conseguimos concorrer com destinos mais históricos, seja França, seja Espanha, seja Itália, também tem muito património histórico para visitar e nós também conseguimos concorrer nesse campeonato. Conseguimos concorrer hoje, mais recentemente, no turismo de natureza, no surf, gastronomia. E na gastronomia. E, portanto, a nossa capacidade de nós conseguimos concorrer com diferentes destinos em simultâneo, porque não somos um destino de monoproduto, ou seja, temos muitos produtos e todos eles bastante competitivos. E com qualidade. E eu só estou também a desenvolver este tema para justificar porque é que nós, em vez de ter optado por mais cedo começar a colocar a bandeira num conjunto de outros destinos turísticos, temos acreditado em desenvolver o produto de Portugal, porque acreditamos que ainda há potencial. Potencial desse que viemos a encontrar no Brasil e, portanto, isso permitiu-nos que hoje, e resumindo a história para não estar a falar um bocadinho de hotel a hotel, estamos com 27 hotéis em Portugal, estamos com 10 hotéis no Brasil. No Brasil, a nota que eu gosto de deixar é que nós estamos em 6 estados. E para quem conhece o Brasil, a diferença entre a distância entre o nosso hotel mais a sul, que neste momento fica em São Paulo, e o nosso hotel mais a norte, que fica em Fortaleza, é o equivalente a ter um hotel em Lisboa e ter um hotel em Berlim. E, portanto, para se perceber que dentro do mesmo país, tudo se tem que fazer por transporte aéreo, porque as distâncias são efetivamente muito grandes. O Brasil é um país que está dividido em diferentes estados e cada um desses estados tem regras diferentes. E, portanto, eu costumo dizer que nós não estamos num país chamado Brasil, estamos em 6 estados, estamos no Ceará, estamos na Bahia, estamos em Pernambuco, Rio Grande do Norte, mais recentemente Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. E isto é um desafio grande. E o Brasil tem um pouco aquilo que nós encontramos de atrativos também em Portugal e por isso também a justificação do termos escolhido o Brasil e termos continuado a investir no Brasil. O Brasil também tem história, tem património, não tão divulgado, tem as praias e efetivamente a beleza natural, mas também tem uma riqueza gastronómica muito de diferentes influências, que também é rica, tem as pessoas, tem a música, tem as paisagens, tem o clima e também tem uma diversidade grande, porque os estados no Brasil a sul são completamente diferentes dos estados do Brasil a Nordeste. E, portanto, eu costumo dizer, não é uma palavra que existe, mas há vários Brasis. Não é? Exatamente. E, portanto, porque... E para nós, culturalmente, também é muito mais fácil, não é? Conhecemos muito mais a cultura brasileira, é como se estivéssemos um bocadinho em casa, não é? Agora, tudo isto se faz. Eu diria que o segredo deste crescimento é nós adoramos aquilo que fazemos. Não há outra forma, Gonçalo. Eu acho que o turismo e a hotelaria é verdadeiramente uma atividade de paixão. A partir do momento em que abre um hotel, ele nunca mais para. Tivemos agora este caso perfeitamente anormal da pandemia, mas que nunca tinha sido registado nos anais da história, porque vai havendo crise e com crise estamos habituados a lidar, algumas delas duras, como a última de 8, 9, 10 e por aí fora, que foi uma crise dura do ponto de vista económico ou financeiro, que se arrastou 4 ou 5 anos, mas a interrupção da atividade não. Isto para dizer o quê? Quando o hotel abre, ele vai funcionar sempre. 365 dias, 24 horas por dia. E, portanto, toda a máquina tem que estar permanentemente disponível para acontecer qualquer coisa, porque está sempre a acontecer qualquer coisa. E o outro desafio é que nunca são as mesmas coisas. Porquê? Por causa do fator humano. E o fator humano é aquilo que verdadeiramente me apaixona nesta atividade, quer do ponto de vista da gestão das equipas dos hotéis. Toda a área de recursos humanos é uma área que eu sinceramente adoro e que eu acho que é verdadeiramente o fator diferenciador das marcas, passa muito pelos recursos humanos. Sim, são as pessoas que fazem o resto. Sim, porque na verdade, quando nós, do ponto de vista do marketing, se fala em fatores que sejam únicos e de difícil imitação,
aquilo que é único e de difícil imitação são as pessoas, porque as pessoas que estão connosco não estão com os outros. E, portanto, e às vezes, mesmo que as venham buscar, quando estão noutro contexto, as pessoas também não atuam exatamente da mesma forma. E, portanto, o fator que é verdadeiramente único são as pessoas, porque do ponto de vista da infraestrutura, dos equipamentos, da cama, dos lençóis, da almofada, das televisões. Exatamente. Está tudo disponível no mercado, quer dizer, é uma questão de preço. É uma questão de preço, de disponibilidade e está acessível a qualquer concorrente que queira desenvolver um produto, ver, tira umas fotografias, claro, vai à procura daqueles artigos. Faz um bocadinho de benchmarking. E faz um produto semelhante. As pessoas é mais difícil, porque elas têm a sua individualidade própria e depois há todo um contexto de relacionamento interno, de interligação entre as pessoas, de formação, que acaba por ser fundamental. E por isso esta parte humana dos recursos humanos atrai-me imenso e depois a componente dos clientes. Ou seja, poder lidar com clientes de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes religiões e de ano para ano eles vão sendo todos diferentes, isto aumenta muito o desafio. E depois a seguir entram os fatores geracionais. Clientes mais novos que têm umas preferências, clientes mais velhos que têm outras preferências. Isso é um desafio constante para a operação, porque temos de estar sempre atentos. E com colaboradores de diferentes gerações também. E portanto, andamos sempre a fazer este equilíbrio entre colaboradores e clientes e produto e todos os anos há ajustes a fazer. Seja nas emendas do restaurante, seja nas cores da decoração, porque há sempre tendências que vão alterando, umas mais lentamente do que outras. Alguma tecnologia que se vai introduzindo. Mas o que acontece é que nós, dentro do leque, hoje em dia, para terem uma ideia, passam 1 milhão de clientes por ano pelos nossos hotéis. E, portanto, lidar com 1 milhão de clientes, a diversidade é grande. Portanto, nós não somos um produto de nicho focado só numa determinada tipologia de clientes, só queremos esta faixa etária, com este perfil, deste segmento. Não. Nós somos multissegmento. Portanto, temos clientes que vão dos 0 aos 90 anos. De diferentes mercados, de diferentes origens e com diferentes necessidades e expectativas para gerir. Só que isso é um desafio maravilhoso, não é? Isso é um desafio maravilhoso, estar constantemente a ouvir os clientes, a perceber o que é que... São todos tão diferentes. O que é que eles querem e é aquilo que nos apaixona. E não se faz sem paixão. Já percebemos que é a pedra basilar desta nossa atividade. Antes de continuarmos, aproveitemos uma breve pausa para lhe dar a conhecer um dos nossos patrocinadores de hoje, a Master Natura. A Master Natura foi criada em 2008 com sede em Lagoa, no Algarve, e dedica-se ao planeamento, construção e manutenção de jardins, bem como à comercialização de plantas e instalação de sistemas de rega, sempre com compromisso sério com a qualidade e a inovação. Para além da construção de jardins, dispõe ainda de parcerias técnicas especializadas que permitem atender a situações mais complexas e delicadas, como o diagnóstico e a cirurgia de árvores ornamentais, perfurações e instalações hidráulicas, bem como piscinas, parques infantis, pavimentos sintéticos em deck ou betão poroso e outras construções em madeira ou projetos com instalações de iluminação. Resumindo, podemos dizer que encontra na Master Natura o parceiro ideal para a gestão e manutenção dos seus espaços exteriores, pelo que o convidamos a visitar masternatura.pt para conhecer todos os seus serviços. Então, Gonçalo, o Grupo Vila Galé falou há pouco sobre a ida para sítios onde outros não estão e, efetivamente, tem sido um grupo bastante disruptivo nesse sentido. O que é que vos leva a ir para destinos tão diferentes, como, por exemplo, Elvas ou Tavira? Já me falou um bocadinho sobre isso, mas outros. Qual é o interesse, o foco, o objetivo? Porquê? Há várias razões que nos levam a que este tenha sido o caminho seguido a partir de determinada altura. Por um lado, afirmarmos como sendo um dos principais fatores distintivos da marca, ou seja, para poder fazer hotéis diferentes que não são comparáveis com outros existentes, a escolha da própria localização acaba por funcionar como fator de inovação e de diferenciação. Depois, porque Portugal, como também já referi, é um território muito rico do ponto de vista do património, da cultura, das suas gentes, da sua gastronomia.
E para além das zonas que já consolidadas como destinos turísticos e que vão continuar a ser, e que continuam a ter muito potencial, ou seja, uma coisa não invalida a outra, portanto há muita gente que acha que é um processo de substituição, não é substituição, eles são complementares. Claro, Portanto vai sempre haver espaço para haver o desenvolvimento no Algarve, em Lisboa, no Porto, na Madeira, mais recentemente nos Açores, ou seja, nos grandes polos turísticos já consolidados, mas estes novos destinos de interior e de outras regiões podem acrescentar valor. Porque são fatores que hoje em dia também as pessoas querem descobrir, querem ir, também os clientes também querem ter esta sensação de descoberta de espaços onde ninguém esteve antes ou pouco explorados. Nós temos história para contar, há património histórico para recuperar. Por outro lado, tem a ver uma coisa que está um bocadinho em linha com a Estratégia Nacional de Promoção Turística, que é descentralizar um bocadinho o turismo, ou seja, muito daquela crítica que às vezes faz que parece que já há turismo a mais, não há nada a turismo a mais, há turismo ainda a menos. Temos capacidade para receber muito mais turistas. Claro. Porque as pessoas acham que quando não se conhece os números e se fala de cor, que Portugal é o destino que recebe mais turistas no mundo. Mesmo Lisboa, se nós formos comparar, há para aí, sei lá, 15 cidades europeias que recebem mais turistas que Lisboa. Portanto, mesmo no panorama europeu, e não estamos a falar já do Paris, do Londres, do Roma, que recebem muito mais. Estamos a falar que Lisboa recebe menos turistas que Estocolmo, ou que Budapeste, ou que Praga. E, portanto, há várias cidades onde o movimento turístico na Europa é muito semelhante e, em alguns casos, superior ao de Lisboa. Portanto, ainda assim há espaço. Mas eu acho que o grande segredo passa por desconcentrar um bocadinho a presença dos turistas e não focá-los só em determinados pontos, quer do país, quer das cidades. E até dentro das cidades é fazer um bocadinho esse trabalho de criar aquilo que se chamam novas centralidades, ou seja, de modo a que os turistas não fiquem todos concentrados em Belém, ou todos concentrados no Terreiro do Paço, e criar novos pontos de atração na cidade para que os turistas se dispersem mais pelo espaço. E ao irmos para o interior, uma das apostas é levar as pessoas a dispersar-se mais pelo território, ajudar a desenvolver esses territórios, criar emprego nesses territórios, desenvolver a economia e outras empresas e outras atividades nesses territórios, e acho que aí também cumprimos um desígnio nacional e ligado um bocadinho também com as nossas políticas de sustentabilidade, quer social, quer ambiental, que também nos empurram para este caminho. E por isso, muito desta razão do desenvolvimento destes novos projetos, que Elvas é um excelente exemplo. Elvas é uma cidade que é património histórico da humanidade. Muita gente desconhece, conhece o caso de Évora, mas desconhece que Elvas efetivamente tem estes atrativos. A recuperação da codelaria de Alter do Chão, a codelaria mais antiga do mundo, também foi um desafio. A parceria em Braga com a Santa Casa da Misericórdia para recuperar um antigo hospital. A parceria que estamos a fazer agora com a Santa Casa da Misericórdia nos Açores para também recuperar o antigo edifício da Santa Casa e transformá-lo em hotel. E, portanto, esta dispersão geográfica combinada com a recuperação de património levou também a que, em determinada altura, segmentássemos os nossos produtos, desenvolvêssemos uma submarca de produtos collection, no qual se encaixam todos estes produtos, que são essencialmente, são hotéis mais pequenos e, portanto, mais de uma ótica de boutique hotel, portanto, eles nunca podem passar dos 100 quartos e, portanto, têm que ficar abaixo disto. A maioria deles resultam de recuperação de património histórico. E pelo facto de serem mais pequenos e terem toda esta história para contar, nós criámos ali uma umbrella de uma marca Collection, no qual todos estes produtos se encaixam. E tem sido um desafio muito interessante. Temos mais, temos Tomar para abrir, vamos desenvolver mais 2 projetos no Alentejo. Temos um hotel previsto para uma zona entre Ponte de Lima e Viana do Castelo, para também desenvolver mais um projeto de enoturismo. Estamos a olhar para Miranda do Douro e, portanto, há aqui mais projetos a caminho, todos eles nesta linha de desenvolvimento do interior. Muito bem. Eu ia perguntar, precisamente, tocou aqui na parte da responsabilidade social e ambiental. Ia perguntar qual é o contributo do Grupo Vila Galé para tornar este mundo um sítio melhor. Eu sei que vocês têm bastantes iniciativas. Gostava que abordasse um bocadinho.
Temos, eu acho que temos bastantes iniciativas. Posso também assumir que tudo o que temos acho que é sempre pouco, porque eu acho que todos nós temos que estar permanentemente a tentar fazer mais para transformar efetivamente este nosso mundo num mundo melhor. Num mundo melhor do ponto de vista do equilíbrio social. E do equilíbrio ambiental. Porque se estes dois equilíbrios também não existirem, sim, não faz quer sentido. a nossa permanência no planeta, quer a sustentabilidade da própria atividade ou do próprio negócio vai ser posta em causa. Portanto, quem olha para isto mais de um ponto de vista altruísta faz sentido, mas mesmo para quem seja egoísta faz sentido, porque é garantir a sustentabilidade dos seus próprios negócios. E, portanto, nós apoiamos o primeiro aspecto da componente social, e que muitas vezes é desvalorizado, mas que no nosso caso é extremamente importante, são as nossas pessoas. E, portanto, nós empregamos entre Portugal e o Brasil, estamos a falar de mais de 3 mil colaboradores e respectivas famílias, e, portanto, já temos uma responsabilidade grande de cuidar de um número muito alargado de pessoas. E, portanto, aqui está o nosso foco principal, garantir que estas pessoas têm boas condições de trabalho, têm boas condições de vida, têm boas condições de vida para as suas famílias e, portanto, um dos nossos eixos estratégicos é estar permanentemente a melhorar as condições das pessoas com um conjunto de benefícios e a melhorar as suas condições de trabalho e as suas condições de vida pessoais. Portanto, aqui é um primeiro eixo do ponto de vista social. Depois, a seguir, apoiamos um conjunto de causas que não as conseguimos apoiar todas, mas que nós, de uma forma geral, embora seja diverso, e porque somos uma marca muito ligada às famílias e às crianças, o nosso foco tem sido tudo o que sejam projetos sociais de apoio a crianças. E, portanto, aqui temos várias modalidades. Nós fornecemos diariamente refeições para um conjunto de associações que são feitas nos nossos hotéis e são entregues diariamente. Nós não é um tema que usemos o tema dos apoios sociais para ações de comunicação e de venda e de marketing e, portanto, é uma coisa que nós queremos sentir, queremos que os nossos colaboradores sintam e que se envolvam e que seja feito. E depois temos um modelo que é que cada hotel escolhe localmente a associação dentro destes critérios ligados a famílias, a crianças, de apoio, com o qual se envolve. Contribuímos financeiramente, contribuímos com bens e serviços, contribuímos com alguma disponibilidade de tempo das pessoas, porque isso às vezes é um fator que é desvalorizado, as pessoas que acham que é chegar só ao final do ano e passar um cheque na altura do Natal e estou descansado que fiz a minha obrigação social, mas às vezes o disponibilizar tempo e atenção e dedicar-nos às causas é mais importante do que o contributo financeiro. E, portanto, os dois são importantes, não vou dizer que o dinheiro não é importante, mas aquilo que nos move é que até as próprias pessoas, quer dizer, não é uma questão da figura da empresa em si, a figura da empresa faz, mas eu acho que nós temos que ir mais além e ajudar a criar um espírito de solidariedade dentro das nossas equipas, para que eles sejam, enquanto colaboradores da Vila Galé, sejam solidários, mas que nas suas vidas pessoais também levem para casa este efeito de contágio deste espírito de solidariedade. Mesmo para as próprias famílias, não é? Sim. Depois, a outra componente social é que também se vê muito no desenvolvimento destes projetos do interior, porque nós, ao irmos para o interior, vamos incentivar o desenvolvimento da economia local. Claro. E, portanto, ao trabalharmos com quadros e pessoas da localidade, com fornecedores locais, com levar emprego e criar condições em determinadas localidades, também estamos a dar aqui o nosso contributo social. Portanto, esta área social tem aqui várias componentes. Do ponto de vista ambiental, cada vez é mais relevante. E aqui também há 3 eixos fundamentais. É aquilo que são as medidas que a empresa pode adotar e tomar. Aquilo que são a influência que a empresa pode ter no seu leque de colaboradores enquanto estão a desempenhar as suas funções, mas depois aquilo que fazem nas suas vidas pessoais. E, portanto, a capacidade de influenciar estas 3 mil tal pessoas e respectivas famílias a terem hábitos de vida... Comportamentos diferentes. E depois a capacidade que ainda teremos, ou que tentamos ter, de influenciar os clientes, que é o outro leque, este 1 milhão de pessoas que passa pelos nossos hotéis todos os anos. Um bocadinho mais desafiante. Porque as pessoas acham que a sustentabilidade é assim uma coisa rocket science, que vai ser uma instituição, um governo, uma União Europeia que vai resolver, mas é uma coisa muito simples. É um conjunto de pequenos hábitos diários de mudança de comportamentos de todos nós. São os pormenores. E, portanto, são pequenos gestos que vão fazer toda a diferença a uma escala
global. Claro. Menos uma garrafa de plástico, à escala da pessoa parece que não é relevante, sim, a uma escala de uma cidade, de um país, de um continente, são milhões de garrafas. Por dia. Por dia. Um exemplo simples foi, aquilo que também já tem vindo a ser tendência, não somos inovadores nesse aspecto, foi a substituição dos amenities individuais pelos dispensadores. Claro. Muita gente acha, devem ter poupado muito com esta mudança, porque já não gastam nos frascos. Do ponto de vista do custo é exatamente a mesma coisa. Para quem tem experiência de hotelaria, sim, o não ter os frasquinhos individuais e ter os dispensadores, do ponto de vista do custo operacional, aquilo é ela por ela. Pronto. O que acontece é que, no nosso caso, foram menos 8 toneladas por ano de plástico. Exatamente. Os frasquinhos todos juntos que nós gastávamos nos nossos hotéis eram 8 toneladas de plástico. E, portanto, perfeitamente essa é uma informação que o público não tem muita noção. Perfeitamente desnecessário. Portanto, isto é uma tomada de posição que não tem a ver com razões económicas nenhumas. Do ponto de vista do conforto dos hóspedes, continua a existir o shampoo, claro, e o gel de banho. Claro. Se calhar até mais fácil de utilizar do que os frasquinhos individuais, mas são menos 8 toneladas de plástico. E, portanto, isto replicado a uma escala global, são muitos exemplos destes. Sim, aqui estamos a falar só dos amenities agora. Sim, numa operação hoteleira temos vários destes e que fazem um impacto enorme a nível de ambiente. E o que acontece na operação hoteleira, que é também o que é engraçado na gestão de um hotel, é que não há soluções milagrosas que vão resolver mesmo as pessoas. Vamos poupar nos custos, vamos aumentar as vendas. Nunca é. A gestão hoteleira é feita de micro coisas. Sim. É um conjunto de micro medidas que todas juntas vão produzir um resultado muito interessante no final do ano. Ou seja, pegando em mais exemplos destes dos amenities, a substituição das lâmpadas por lâmpadas mais económicas de LED com menos consumo. São milhares de lâmpadas que se vão trocando e o hotel aos poucos vai ficando mais eficiente. Não são mega medidas e, portanto, as reduções dos consumos de água, o cuidado em desligar as luzes quando elas não são necessárias, o menos meia hora de ar-condicionado numa sala que não faz diferença nenhuma, o desligar a calandra mais cedo ou mais tarde, são micro-medidas em diferentes áreas. As máquinas da lavandaria estarem otimizadas com a carga necessária e não pôr máquinas a lavar a meia cara. Portanto, há um conjunto de micro-medidas que tem um efeito grande do ponto de vista ambiental, também do ponto de vista económico, mas que tem mesmo que ser, não é? E tudo isso faz impacto na viabilidade do próprio projeto, não é? Agora, onde é que está o desafio interessante? Há uma parte dos consumos da hotelaria que dependem dos comportamentos dos nossos clientes. Pois é. E aqui é que está a nossa capacidade de ser imaginativos, porque obviamente ninguém quer tirar qualidade de serviço, não se quer passar a percepção da redução dessa qualidade de serviço, mas há coisas que a hotelaria vai ter que repensar, que habituam os clientes a determinadas coisas que, na verdade, são supérfluas, não são necessárias, se calhar não acrescentam grande valor e são prejudiciais do ponto de vista ambiental. Ou seja, os princípios 24 horas. Dos ar-condicionados, as trocas diárias de lençóis, as trocas diárias de toalhas. Na verdade, são aquilo que era considerado o luxo, eu vou-lhe chamar, não sei se é a expressão mais correta, o luxo antigo, vai ter que ter uma nova interpretação de um luxo mais sustentável. Ou seja, de coisas que, na verdade, não são absolutamente necessárias. Não há ninguém que precise trocar os lençóis da cama todos os dias. Sempre que eles estiverem sujos, trocam-se, não é esse o tema, mas estando impecáveis não há necessidade. E qual é o tema disto? É mais consumo de água, é mais consumo de lavandaria, mais consumo eletricidade, de mais consumo de roupa. Consumo de roupa é mais produção têxtil, mais produção fabril. Tudo isto tem um impacto significativo do ambiente. E, portanto, olhar do ponto de vista da operação hoteleira. E o outro exemplo que eu costumo dar, que todos devemos repensar em conjunto, tem a ver com a história dos buffets. Não é? A oferta de buffet é uma oferta que tendencialmente produz sempre algum desperdício alimentar. Por muito cuidado que se tenha. Por muito cuidado que se tenha no apuramento e na produção das quantidades, há vários desperdícios que se vão tendo ao longo da cadeia da preparação de um buffet. Nas quantidades produzidas, naquilo que se põe na mesa, naquilo que depois é desperdiçado pelos clientes nos pratos. E isto é algo que tem que ser refletido profundamente pela indústria, pelos clientes, a forma como consomem o buffet. Porque, na prática, estamos a consumir
animais, vegetais, recursos que, quando têm uma utilidade de alimentar um ser humano, sim senhora, está lá um racional entendível. Para ir para o lixo, não. Quer dizer, para ir para o lixo é uma coisa que se tem que entender que temos todos que combater. E, portanto, este é um dos grandes desafios e a forma como nós olhamos um bocadinho para Claro, para o e os clientes também estão atentos a esse tipo de questões. Os clientes também já não querem que se troque as toalhas e os lençóis, porque também percebem, já temos clientes que entendem essa questão, que é todo desperdício, que não há necessidade e não muda o conforto que nós temos nos nossos hotéis, que temos ou que damos, não é? Antes de seguirmos para a parte final da nossa conversa, é a altura de lhe darmos a conhecer a Mito Urbano, um gabinete internacional dedicado à prática de arquitetura na criação de ambientes personalizados com muita criatividade e marcadamente urbanos. A Mito Urbano surge em 2022 da vontade crescente de agregar mais serviços à empresa base, a mensagem temporal, desde os estudos à coordenação e elaboração de projetos, bem como à supervisão da sua execução. Com uma forte presença no mercado hoteleiro, a mensagem temporal conta com parcerias com os mais prestigiados grupos nacionais e internacionais, como o Grupo Altis, Hilton, Now, Porto Bay, Sana, entre outros. Com o apoio da tecnologia avançada para garantir sempre um elevado índice de rendimento de uma equipa coesa, motivada e fortemente profissional e com um profundo conhecimento do processo de projeto, ao dominar a forma e expressão dos diferentes materiais, a equipa multidisciplinar da mensagem temporal e Mito Urbano tem capacidade para criar projetos com personalidade própria, propondo ambientes únicos e surpreendentes capazes de valorizar o contexto local, sem nunca esquecer as questões técnicas e funcionais. Conheça a Mito Urbano no Instagram em @_mito_urbano_. Gonçalo, falando no 2023, está agora a começar, o que é que o preocupa mais? Retenção de colaboradores ou infraestruturas como, por exemplo, o Aeroporto de Lisboa? Vamos falar um bocadinho sobre isso. Sim, os colaboradores preocupa-me sempre, porque a atividade tem vindo a crescer. E Portugal, felizmente, do ponto de vista da atividade económica, tem tido bons indicadores e o setor do turismo tem tido bons indicadores, recuperou muito rápido da pandemia e percebe-se porquê, não foi por sorte. As infraestruturas estavam cá. Tudo o que eram os pontos fortes de Portugal enquanto destino turístico, claro, não mudaram. De clima, de segurança, das pessoas, da gastronomia, das infraestruturas, do património, ele estava todo cá intacto. Exatamente. E estava tudo preparado para arrancar. Portanto, os argumentos que foram válidos para Portugal ter sucesso no passado continuam a ser válidos hoje em dia, por isso a retoma foi rápida, a crescida de um desejo grande das pessoas de viajar, Sim. Porque felizmente para o setor o desejo de viajar e de conhecer novas realidades e novas culturas está cada vez mais enraizado. Começa a ser uma necessidade básica. Começa quase a ser uma necessidade básica que na clássica pirâmide de Maslow deve ter vindo cá mais para baixo, para perto das necessidades básicas. Mais básicas. E por isso, entretanto, agora perdi-me que estávamos a falar de 2023 e dos desafios e os recursos humanos. Pessoas. Portugal tem aqui um desafio, tem um bocadinho a Europa, mas Portugal em particular, que é o desafio da demografia. Tem-se falado, começa a haver umas primeiras conversas, alguém vai alertando para o tema, mas ninguém tem noção de que as previsões a 20, 30 anos para a população portuguesa são dramáticas. Ou seja, nós vamos perder população significativamente. Sim, estamos e perder população ativa, portanto, estão a sair do mercado de trabalho muito mais pessoas do que aquelas que estão a entrar. E por muito que nós gostássemos, isto não é uma coisa que consigamos resolver facilmente, porque não se fazem filhos de um dia para o outro. Não é? E portanto é uma coisa que demora tempo a repor este déficit populacional. Portanto, por muito que isso possa custar a algumas pessoas, a mim não me faz confusão nenhuma, até acho soltar, porque eu acredito num mundo global e de ligação entre os povos e as diferentes pessoas e culturas e nacionalidades, e portanto eu acredito num mundo muito global e de ligação entre os povos. Sem barreiras. Sem barreiras. Nós temos que integrar pessoas de outras comunidades. Claro. E Portugal tem uma grande vantagem face a outros países, porque Portugal tem ligações aos países de língua oficial portuguesa muito privilegiadas. E temos uma capacidade de integração destas pessoas na nossa sociedade muito boa. Muito rápida.
muito rápida. E muito rápida. Quer seja com o Brasil, quer seja com os países africanos, onde ainda há déficit de condições de vida, onde há falta de oportunidades de emprego, de essas pessoas poderem integrar e viver em Portugal, vai ser bom para Portugal e vai ser bom para as pessoas. Claro. Agora, tem que ser bem feito, não é? Não é como os casos dramáticos que de vez em quando assistimos Sim. nos nossos meios de comunicação social, de receber pessoas e depois não terem condições nenhumas de vida, de alojamento, etc. Isso é absolutamente criminoso, não é nada disso que estamos a falar. Estamos a falar de integrar as pessoas na sociedade, com condições condignas, boas condições de alojamento, bons empregos, etc. E isso vai fazer parte desse processo. E esse é um dos temas que me preocupa, ao qual dedicamos muita atenção. Por um lado, no nosso caso em particular, é melhorar as condições de vida das nossas pessoas em termos de formação. Como também mantemos este plano de crescimento, vamos sempre necessitar de integrar novas pessoas. Portanto, o tema dos recursos humanos está sempre na agenda. É o prioritário. É o prioritário. Já falámos um bocadinho do tema da sustentabilidade, que também é prioritário. Obviamente que me preocupa para 2023, as perspectivas são boas neste momento. Claro. Se nós olharmos, apesar da guerra, da inflação, da subida das taxas de juros, de uma previsão grande da diminuição, na verdade, do poder de compra das pessoas, o que é facto é que as reservas continuam a acontecer. E, portanto, as previsões até à data... Porque a necessidade já começa a surgir, não é? Até à data para 2023 será um ano básica, muito em linha, talvez até ligeiramente acima de 2022, que já foi um ano bom em linha com o 18, então, 19, o Gonçalo 17, é um otimista, não é? Sim. Um otimista conservador. Sim, agora, não podemos desvalorizar que esta guerra na Europa continua a ser preocupante. Claro. Porque ela continua a ter impacto do ponto de vista logístico na cadeia de abastecimento. Sim, é dramático do ponto de vista humano, como é óbvio. Claro. E se nós recordarmos um bocadinho a história, às vezes é um rastilho, uma coisa qualquer que corre mal no meio deste processo e de repente, sem ninguém saber muito bem nem como nem porquê, isto tem uma escalada completamente diferente. Ou seja, uma coisa que está obviamente há um ano reduzida a uma região territorial e as pessoas aprenderam a viver, com exceção dos que lá estão naquele território, claro. Que para esse é dramático, todos os outros, aquilo está ali limitado naquele espaço. Mas ninguém garante que aquilo fica limitado àquele espaço. E, portanto, obviamente que é preciso ter cuidado com esse tema. Nós estamos mais ou menos... Atentos, mas há situações dramáticas, como foi o caso da pandemia. Quer dizer, a pandemia acabou por ser o maior desafio que eu me lembro do ponto de vista da gestão, porque, de repente, sem nada a prever, nós entramos num ano de 2020 que estava ótimo. Era o melhor ano de sempre. De um dia para o outro, fechou tudo. Nós só recordar aqui o episódio caricato, nós tínhamos aberto a Alter do Chão a 13 de março de 2020 e fechámos a 16 de março de 2020. Portanto, foi o hotel que teve menos tempo aberto. 3 dias. Abriu um fim de semana e depois fechou a seguir, depois voltou a reabrir mais tarde. E tínhamos mais outro hotel para abrir no mês seguinte, a Serra da Estrela, que depois também veio a abrir. Mas, de repente, ficar com a operação completamente parada, em Portugal e no Brasil, portanto, foi uma coisa à escala global, foi um desafio de gestão foram tempos dramáticos. assustador. Tempos dramáticos e depois mas, para quem... Já passou, mas para quem gosta tanto do que faz e a questão da paixão, depois ficarmos sem chão, foi desafiante. Sim, foi desafiante. Porque por muito que eu seja um grande fã de informática, de novas tecnologias, de soluções digitais, não há nada como o contacto próximo. E ver hotéis vazios, sem pessoas, sem colaboradores, sem clientes, é a coisa mais dramática para quem gosta de trabalhar nesta atividade. É penoso. E, portanto, as sessões de Teams não resolvem o nosso, não resolvem o nosso problema. De todo. Gonçalo, ia só fazer-lhe mais uma questão sobre a internacionalização. Já falou um bocadinho sobre o Brasil. Há agora um novo destino, que é Cuba. Fale-nos um bocadinho sobre isso, o porquê. Sim, nós temos estado no radar, obviamente que mantemos este nosso desejo de continuar a investir em Portugal e no Brasil e, portanto, temos projetos para ambos os países, mas vamos olhando agora para outras geografias. Espanha, Cabo Verde, São Tomé, Moçambique e Cuba são destinos que temos estado a analisar. Cuba surgiu agora recentemente a oportunidade de fazermos uma parceria com a Gaviota, que é uma empresa cubana que desenvolveu 2 hotéis e que nós fomos convidados a gerir
e por isso este ano, em princípio, iremos iniciar a operação em Cuba com um resort nos Caios e depois, mais à frente, com um hotel em Havana. Portanto, vai ser uma nova experiência, um novo destino. Um destino que, na prática, nestes todos destinos que eu referi, estão lá os elementos todos que agradam ao Grupo Vila Galé. Está lá a história, está a cultura, está a património, está a paisagem, está a gastronomia, está a música, estão pessoas. E, portanto, Cuba tem todos estes elementos e, portanto, não é também monoproduto. Embora tenha uma imagem ligada muito à cidade de Havana e depois às praias magníficas do Caribe, mas Cuba tem uma história muito interessante para contar e também tem muito património. E tem as pessoas e a música e a dança e tudo aquilo também. E por isso tem ali aquele conjunto de referências, de atrativos que encaixam bem com aquilo que nós procuramos do ponto de vista de desenvolvimento de destinos turísticos. Muito bem. Espero que corra muito, muito bem. Gonçalo, já uma última pergunta. É dos CEOs mais jovens do nosso país. Que desafios é que lhe trouxe esse título, se assim posso chamar? Não, há sempre alguns desafios. O jovem já começa a ter algumas dúvidas porque agora começa a ir a palestras, a feiras, já começa a ser dos mais velhos, porque tenho a estar jovem, como é óbvio, ou pelo menos tento ter. Não, mas obviamente que há sempre desafios, ainda por cima, porque eu não estou sozinho a Vila Galé, portanto o meu pai continua a ser uma figura muito presente, muito ativa. Eu acho que ele aos 73 anos tem mais energia do que eu aos 49 e, portanto, continua a ser o grande impulsionador e dinamizador destes novos projetos e, portanto, continua a viver a empresa com uma grande paixão. Há este desafio, no fundo, de seguir uma imagem de um líder de referência da hotelaria, do país, da própria empresa, e, portanto, esse é um desafio. E depois há aqui muito este desafio, porque foram anos em que houve muitas mudanças do ponto de vista, eu diria que essencialmente do ponto de vista da comunicação, dos canais de venda, dos canais de distribuição, da digitalização de alguns processos, onde houve muitos desafios. E uma evolução muito rápida. Muito rápida. Muito rápida. Eu, por acaso, tenho a sorte de, apesar de ser licenciado em Direito e ser jurista e ser advogado de formação base, adoro a parte tecnológica, adoro a parte informática. Eu próprio já desenvolvi, sou autodidata a desenvolver sistemas informáticos, bases de dados, sei fazer queries a bases de dados, conheço a nossa estrutura de dados toda, desenvolvo modelos de reporting e, portanto, é uma área que eu adoro. Não tive formação base, fui fazendo formações, sou muito curioso, vou falando com os nossos informáticos e com os nossos programadores. É uma área à qual tenho dedicado há algum tempo e foi talvez um dos grandes desafios foi operar toda esta mudança de desenvolvimento de sistemas e um bocadinho esta transformação digital que já fizemos grandes avanços dentro da empresa. Muito bem, e até porque são muitas pessoas, não é? São 3.000 e tal pessoas, não é uma infraestrutura que se vire muito facilmente, portanto é preciso ter alguma capacidade técnica. Sim. E chegamos assim ao final deste episódio inaugural, de onde levamos muito para refletir. Muito obrigada, Gonçalo, mais uma vez pela generosidade e pela disponibilidade para estar connosco aqui. Obrigada. No próximo episódio vamos estar à conversa com uma cara e voz bem conhecidas aqui na Zinov Talks. Vamos ter connosco Sérgio Guerreiro, que nos virá falar da estratégia do Turismo Portugal para o futuro. E antes de nos despedirmos, relembramos que a Zinov Talks são um projeto IT-Base WearGuest, hoje com o apoio da Master Natura, Mito Urbano e Verrite Palácio de Santa Catarina. Convidamo-lo a subscrever o podcast, que agora, para além das plataformas habituais de podcast, pode-se também acompanhar com vídeo no YouTube. Siga-nos ainda no Instagram e Facebook em @inovtalks e obrigada por estar desse lado. Até ao próximo episódio e boas conversas.